Olá, Brasil! Estamos aqui para mais uma entrevista do AgriShow para Elas, esse espaço que recebe mulheres que são referências do nosso setor para trazer informações e valorizar a mulher do agro. Esse projeto tem o apoio do Bradesco. E hoje eu recebo a Ariane Moselli, que é especialista, advogada especialista em direito tributário. Esse assunto tão importante para o nosso agro, não é, Ariana? Muito importante. Eu agradeço o seu convite. Estou lisonjeada de estar aqui hoje, num ambiente que eu trabalho e falando sobre um assunto que eu gosto muito e acredito muito. Muito obrigada, Andressa. Imagina, para a gente é um prazer ter você aqui. Obrigada. Esse que é um tema tão necessário para a gente, né, dentro do agronegócio, que é um planejamento sucessório. Qual é a importância, quais são os desafios e quais são as dicas, Ariana, para a gente fazê-lo da melhor forma? O planejamento sucessório ele é de extrema importância para o agronegócio, para a continuidade do negócio, para que ele seja feito de uma forma organizada. Eu costumo dizer que quando você planeja, você otimiza tempo e dinheiro. Né? Isso é ótimo. Até agora, a Silvia, presidente da Embrapa, ela tocou nesse assunto, falou que a tecnologia ela vem trazendo mais para perto os pais dos filhos, porque eles querem implementar essa tecnologia nas fazendas e estão aceitando com maior facilidade a sucessão. O que é muito importante, porque diante dessa decisão, você consegue fazer um acordo societário com os filhos, uma conversa ampla, uma conversa que ela atende à organização da empresa. Então, algum filho que ele queira continuar, ele vai ser o sucessor do pai ou não, mas você consegue fazer toda essa gerência e trazer mais lucros, até às vezes mais investimentos, né? Que eu acho isso muito importante. Essa consciência, né, do sucessor, do sucedido, em como realizar, né? Então isso é de extrema importância. E eu acho que isso vem sendo cada vez mais falado no agronegócio. É porque é inevitável, né? Na verdade, né? Sim, exato. Antigamente era, às vezes, até um assunto muito fechado nas famílias, mas não, hoje os pais eles estão vendo essa necessidade dos filhos assumirem e os filhos estão tendo mais abertura para isso, né? Isso é muito bacana. Essa visão é necessária dentro do agro. Exatamente. E dentro desse planejamento, a gente tem o planejamento tributário, os tributos que pesam aí em como realizar da melhor forma. Ah, sim. Não só, o planejamento sucessório não engloba só essa questão do negócio, mas ele implementa também e muito na questão do tributário. Então, o que você pode visualizar dentro de um planejamento? Qual que é a carga incidente naquela operação, naquela atividade? O que isso implica no seu custo mensal? Onde você tem que colocar mais investimentos ou não para você assumir essa carga tributária de uma maneira eficiente? E não só isso, hoje a gente fala muito da questão do ITCMD, do ITCD, né? Como realizar essa operacionalização da sucessão. São diversas ferramentas. Numa família, eu não consigo aplicar na sua família ou na minha um modelo específico, é um quebra-cabeça. Então você vai juntando informações e de acordo com aquilo você forma um planejamento sucessório individual, né? Temos no nosso sistema várias opções: testamento, doação com usufruto, constituição de pessoas jurídicas, que é a famosa holding familiar, que hoje ela é muito falada, né? Ela pode ser de diversas formas, tem diversos tipos. Dentro disso, então, é estipulado que o planejamento sucessório ele vai ser feito daquela forma. Um exemplo, uma pessoa jurídica, você coloca seu negócio dentro de uma pessoa jurídica e ainda assim você tem alguns benefícios dentro da operacionalização da atividade. Por exemplo, um aluguel dentro de uma pessoa jurídica, ele é muito mais barato do que um aluguel pago a uma pessoa física, a um proprietário. Né? Isso eu estou falando de um universo de bens imóveis. Da mesma forma serve para arrendamento, né? E aí em questões de sucessão, a partir do momento que você coloca propriedades que são normalmente muito valiosas dentro de uma pessoa jurídica, você consegue fazer um planejamento do pagamento do ITCD, que é o imposto sobre doação. Então você faz com que o proprietário ele se planeje para pagar esse tributo de acordo com a sua possibilidade ou de acordo com a sua necessidade. Né? Até em parcelas, né? Até em parcelas, você consegue até depende do discorrer nessa sucessão, né? Porque Exatamente. Muitas vezes a gente sabe que acontece, né? Obviamente, algumas situações em que isso não é possível e aí, com certeza, esses tributos são ainda maiores, né? Exatamente. Extremamente. Eu acho que o tempo é seu amigo, então
Então, quando a gente fala em sucessão, a partir do momento que você consegue trazer essa conversa para dentro de casa e executar esse planejamento, você paga menos ITCD, porque quando você tem a incidência do ITCMD, a alíquota é mais cara do que de doação. Então você já se antecipa e paga de doação. Além disso, você organiza da forma como o proprietário quer. Você já faz a divisão, você evita um conflito familiar. O conflito familiar, quando eu falo, não precisa ser uma briga, a família é amiga. Mas nós todos pensamos diferente. Então, você faz esse alinhamento e você tem benefícios tributários diversos. É um planejamento muito benéfico para o produtor, sem dúvida. Com certeza, mais uma vez, necessário, né, Brasil? Necessário. O tempo inevitável. Exatamente, então, inevitável. Por que não planejar, né, para fazer melhor? Se você esperar, um inventário ele tem um custo muito alto. O inventário ele tem custo, ele é moroso, ele não é eficiente, né? É uma situação que às vezes o proprietário não vai conseguir realizar a sua vontade, na maioria das vezes, obviamente, e ele é muito mais caro e muito mais moroso, não é vantagem para ninguém. Com certeza. E as tendências aí dessa situação tributária que a gente está vivendo no nosso Brasil? O que você pode falar para a gente dessas novidades? Da reforma tributária. Da reforma tributária. Que está todo mundo de cabelo em pé, né? Sim. A reforma tributária, ela tem a promessa de trazer um recolhimento simplificado. Ela unificou alguns tributos, vem o IBS, vem o CBS, vem o IS, que é o imposto seletivo. Para a burocracia de recolhimento, ela pode ser mais, realmente, eu acho que a reforma tributária ela vai ser um pouco mais favorável. Mas, em se tratando de agronegócio, a carga tributária está pesada. Hoje a gente tem um recolhimento de uma alíquota total de 5%. Ela pode vir a ser de 26,9%, 27,9%, algo gira em torno desses valores, algo girando em torno desses valores. Então, isenções vão ser retiradas de insumos que são muito utilizados na propriedade rural. Tem o IS, que é o imposto seletivo, que ele incide sobre materiais danosos ao meio ambiente, como pesticidas, coisa que não era antes tributada, agora vai passar a ser tributada. Então, o que eu aconselho? A ser feito um estudo da sua realidade, da sua fazenda, para que você consiga se antecipar, ver os benefícios que você pode aplicar sim, ver os créditos que você pode, muitas vezes, pedir restituição dos últimos 5 anos, né? E se adequar ao novo regime tributário. Novamente, o planejamento também é muito mais benéfico do que aguardar a chegada. A gente vai ter aí um período de 2026 a 2033 de adaptação desse novo regime. Então é muito importante que as pessoas elas evitem até mesmo uma tributação nos dois regimes. Elas precisam se adequar para isso. Até esse período? Até esse período. Não, e durante ele mesmo, né? Sim. E durante ele. Para que evite que seja tributado tanto no regime anterior quanto no atual. Mas com certeza não existe uma receita de bolo, cada produtor vai ter uma análise diferente, né, dentro desse planejamento, né, e tem que procurar então esse advogado para essa sucessão bem planejada, né? Com certeza, com a Andressa. orientação. Afinal, um produtor rural ele passa uma vida inteira, literalmente de sol a sol, para que aquela propriedade seja produtiva, né? E então o sucessor deve entender que aquilo é importante. Por que não planejar todo esse momento de sucessão da melhor forma, né? Exatamente. Então, Ariana, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Andressa. É uma honra para a gente no AgriShow para Elas ter você aqui para ajudar e auxiliar com tantas informações importantes. Muito obrigada a você por essa oportunidade. Eu que te agradeço. E essa foi mais uma entrevista do AgriShow para Elas. Fiquem ligados nas próximas publicações. Tchau, tchau.